Olá, está no ar mais um episódio do Se Liga na UFG. Hoje vamos falar de mercado imobiliário. Você vai saber um pouco de como anda a realidade do setor, os desafios enfrentados por engenheiros e demais profissionais da área, acompanhar debates sobre questões ambientais e muito mais. Além da nossa tradicional conversa de estúdio com especialista na área, você vai conhecer a empresa Júnior Gaia e o Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG, entre outras coisas. Fique com a gente, o programa está apenas começando. A Universidade Federal de Goiás conta com um projeto chamado Gaia Consultoria Ambiental Júnior, uma empresa constituída e gerida unicamente por estudantes universitários dos cursos de Ciências Ambientais e Geografia e que presta serviços na área de consultoria ambiental. Confira. Meu nome é Jaqueline Gomes, eu sou a atual presidente da Gaia Consultoria Ambiental Júnior. Nós somos uma empresa júnior do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás e nós surgimos aproximadamente em junho de 2012, então já estamos há cerca de 4, 5 anos atuando na parte de consultoria ambiental, trabalhando com serviços de educação ambiental, com serviços de mapeamento, geoprocessamento, sensoriamento remoto. E dentro do tema imobiliário, dentro do mercado imobiliário, a gente trabalha com licenciamento ambiental e estudo de impacto ambiental. A Gaia é composta por membros do curso de Ciências Ambientais, bacharelado, e pelos cursos de Geografia, Licenciatura e Bacharelado do IESA, que é o Instituto de Estudos Socioambientais. E algumas das atividades que a gente faz que envolvem o público interno da UFG são, por exemplo, o projeto Bituca Zero, onde a gente colocou algumas bituqueiras aqui com o apoio da incubadora social aqui da UFG. E a gente deixou algumas bituqueiras em alguns pontos específicos dentro do campus Samambaia para atender ao pessoal fumante que antes jogava suas bitucas no chão. Além do projeto Bituca Zero, a gente tem também o workshop socioambiental. No primeiro ano que a gente realizou o workshop, a gente teve o tema de meio ambiente e empreendedorismo e atendeu principalmente a comunidade acadêmica da UFG a públicos diversos, de todos os cursos. Além disso, a gente realizou também o primeiro e o segundo encontro de pesquisa e extensão do Vão do Paraná, que foi um evento realizado no Nordeste Goiano, no município de Mambaí, que atende a região do Vão do Paraná e a gente conseguiu levar o público acadêmico da UFG também para lá, para incentivar novas pesquisas, o desenvolvimento de novas pesquisas naquela região, que é uma região que precisa muito de atenção. Bom, o nosso diferencial em relação às outras empresas do mercado é que a gente manipula bem ferramentas de sensoriamento remoto, geoprocessamento, mapeamento, que conseguem nos fornecer uma visualização boa de expansão territorial urbana, por exemplo, além da gente conseguir acompanhar as alterações que acontecem no decorrer do tempo do uso e cobertura do espaço físico. E uma coisa muito importante que a gente tem também é que a gente sempre tenta trazer conosco a comunidade externa, a comunidade interna e levar sempre os conceitos da educação ambiental para envolver o público nessa questão ambiental que é tão importante. O Se Liga na UFG vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta para a nossa conversa de estúdio sobre o mercado imobiliário em Goiás e no Brasil. O Se Liga na UFG está de volta e o tema de hoje é mercado imobiliário. Por isso, recebemos em nosso estúdio Maria Carolina Brandstetter, que é engenheira civil e professora na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG.
Professora, muito obrigado por sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, professora, qual é a realidade do mercado imobiliário hoje no Brasil e de que maneira o setor vem passando por essa crise econômica e política? Eu penso que existe uma dinâmica econômica do país que ela é o termômetro para o mercado imobiliário. Eu acho que nitidamente, assim, na última década, a gente enxerga dois grandes ciclos muito distintos para o mercado imobiliário. Então a gente tem um ciclo onde ele acompanhou, foi um reflexo dessa grande expansão, né, econômica do país, e depois a gente tem um ciclo muito distinto, com uma curva descendente ali muito notória. Nesse primeiro momento da expansão, você tem várias variáveis que contribuíram. Então, você tinha um nível de empregabilidade muito maior do cidadão, a gente tinha esse cidadão com uma renda muito maior, muito mais confiança. Então, você tem um crédito imobiliário melhor, com incremento de fontes de financiamento. Então, a gente tinha uma taxa de juros mais controlada. Todas essas variáveis permitiram que a gente tivesse uma expansão econômica muito maior. E o mercado reage a isso de uma maneira muito positiva. Então, a gente tinha um número, por exemplo, o PIB da construção em 2010, ele era por volta de 13. Hoje, talvez em 2015, há um ano atrás, a gente deve ter ele por volta ali de menos 7,6. Isso mostra o achatamento desse grande ramo econômico que a gente tem, que é o mercado. Mas há prognósticos positivos, né? Se a gente tiver ajuste aí no cenário econômico e político, a gente vai ter esse reflexo também no mercado imobiliário para 2017. Certo. Professora, o Brasil ele tem um histórico aí de envolvimento de empreiteiras com o governo, que vem desde a ditadura, passando aí pelos governos do Fernando Henrique, da Lula, da Dilma. Isso acaba se refletindo também nas esferas municipais, né, e estaduais. E essas relações muitas vezes elas envolvem esquemas ilegais e corruptos. Por que isso acontece e o que deve mudar depois dessa Operação Lava Jato e outras operações que afetam esse setor? Eu acredito que a gente sempre teve buracos institucionais. O que eu quero dizer com isso? Assim, a gente precisa buscar mecanismos para rastrear esses processos. Por que acontecem esses buracos? Então, desde financiamento de campanhas eleitorais, a gente tem falhas nas nossas leis de licitações, a gente tem preenchimento de cargos estatais, falhas na fiscalização de cumprimento de prazo e orçamento de obras públicas e privadas também. Então, esses mecanismos precisam ser rastreados. Eu, particularmente, não acredito que, ainda que seja muito notória a corrupção das empreiteiras, que felizmente, que bom, né, que a gente está tendo uma operação como a Lava Jato, trazendo luz para um problema tão grave, mas infelizmente eu não acredito que a questão da corrupção não seja só uma exclusividade, né, do nosso ramo. Acho que a questão da corrupção ela é muito complexa, acho que é uma coisa entranhada no tecido social nosso. Permeia, né? Outros setores, né? Perfeito, e eu acho que, assim, para citar alguns exemplos do que a gente está tendo de uma maneira positiva na indústria da construção, a CEBIC, que é a nossa Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ela começou a ter algumas alternativas interessantes. Então, ela lançou recentemente um guia de ética e compliance para a indústria da construção. A gente está tendo eventos também ligados à ética para fomentar essa discussão no setor. Eu acho isso extremamente válido e importante. Certo. Professor, agora pensando mais em Goiás, qual é a realidade do mercado imobiliário aqui, né, e quais são as nossas particularidades? Eu acho que Goiânia, o estado de Goiás como um todo, ele também não foi diferente do que aconteceu no restante do país. Então, também reagiu positivamente na época de expansão e também a gente teve a queda nos últimos anos. Então, a gente, por exemplo, alguns números que nos chamam a atenção, assim, eu peguei alguns dados relativos à ADEME e algumas associações do setor. Então, a gente tinha por volta de 5.200 unidades de imóveis vendidas em 2010, no primeiro trimestre. Primeiro trimestre de 2016, isso caiu para 2.100 unidades vendidas. Então, assim, só por aí a gente vê essa velocidade de vendas caindo muito. Por outro lado, recentemente eu consegui fazer uma pesquisa em que a gente comparou Goiânia com outras 5 grandes capitais do país. Então, a gente comparou com São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. E foi interessante porque a gente verificou, por exemplo, mesmo eu pegando um indicador, que é um indicador clássico da nossa área, que é o venda sobre oferta, o que ele significa? Eu comparo a quantidade de unidades de imóveis que estão sendo vendidos em comparação ao que está sendo ofertado. Quando você relativiza isso, você tem um índice muito interessante. Então, você te permite comparar mercados completamente diferentes, como o de São Paulo, né, que é muito maior, por exemplo, que o de Goiânia. Então, a gente vê lá, por exemplo, Goiânia tem uma variação em 10 anos de venda sobre oferta de menos 22%, que é muito pesado para a gente.
porém é menor do que, por exemplo, menos 60 de São Paulo, menos 40 do Rio, de Recife. Então a gente ainda tem esses problemas. Mas no âmbito, né, olhando o país como um todo, felizmente o nosso impacto consegue até ser menor do que algumas outras regiões. Certo. Professora, com esse impacto menor comparado com outras regiões, mas ainda assim considerando esse achatamento que a senhora já comentou, qual é a situação dos profissionais nesse mercado, de uma maneira em geral? Hoje o que a gente percebe, Marcelo, é uma situação muito interessante assim. Eu prefiro comentar isso sempre com meus colegas, meus alunos, ex-alunos, que eu acho que a gente tem que tentar enxergar o melhor da crise. Eu acho que a crise ela pode nos oportunizar melhorias, no sentido desse profissional que antes estava muito focado, por exemplo, só nos canteiros de obra. Como a gente está tendo essa menor velocidade de venda, como a gente está tendo menor lançamento de empreendimentos, esses profissionais estão migrando para outras áreas, o que é muito bom. Áreas que mereciam ter também esse reconhecimento, então projetos mais inteligentes, o pensar sobre um planejamento de uma maneira mais eficaz, desenvolvimento de estratégias de produção. Então, eu acho que hoje o mercado ele amplia em termos de oportunidades para o profissional que quer se diferenciar. E o fato da crise acontecer, ela tira todo mundo de uma zona de conforto. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar positivo também, né, para a crise. Ok, professora, muito obrigado. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta para continuar essa conversa. Se Liga na UFG está de volta e continua falando sobre mercado imobiliário. Recebemos em nosso estúdio Maria Carolina Brandstetter, que é engenheira civil e professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Professora, no bloco passado nós falamos um pouco sobre a realidade brasileira e regional. Continuando a nossa conversa, eu queria que a senhora falasse sobre os grandes desafios do mercado imobiliário em Goiás e no Brasil. Eu acho que hoje a gente tem grandes desafios, sem sombra de dúvida. Passa muito pela ideia de algo que a gente já comentou, de tentar minimizar essa grande mancha que a gente tem dos envolvimentos mesmo, né, das questões de propinas, essas relações da corrupção. Acho que isso foi muito complicado. Passa por questões também mais específicas, como a própria questão da especulação imobiliária, os desafios que a gente tem em relação ao meio ambiente. Mas eu acredito hoje, particularmente, que um desafio que o profissional tem no mercado imobiliário é de romper com alguns paradigmas e algumas questões de comportamento que eu acho que são muito fortes ainda no profissional. A gente precisa aprender a planejar, a gente precisa aprender a controlar e ter disciplina. Se a gente tiver esses 3 grandes focos, eu acredito que o profissional pode desenvolver muito melhor um projeto mais inteligente, executar uma obra cumprindo custo, prazo, qualidade, sem sombra de dúvida. Certo. A senhora citou aí a especulação imobiliária, professora. Ela é um grande problema quando pensamos aí no mercado imobiliário? Sim, sob vários pontos de vista. Na verdade, a especulação está ligada a adquirir um terreno, né, um espaço em que eu ainda sem uso e mantê-lo durante algum tempo, esperando benefícios, né, de entorno para adquirir lucro posteriormente. O que acontece é que qualquer benefício de entorno, seja melhorando a infraestrutura de bairro, saneamento, água, energia, redes, né, de esgoto como um todo, transporte, claro que todo esse tipo de beneficiamento é assim, muito positivo, feito de maneira planejada. O problema é que as especulações muitas vezes geram como se fossem hiatos na nossa, como a gente fala, na nossa malha urbana, como se tivesse ilhas residenciais, bairros socialmente muito distintos. Então o que você tem? Você acaba tendo uma cidade crescendo de uma maneira muito desordenada. Isso é muito complicado. Tem como diminuir? Tem. Só que a gente vai estar lidando com uma esfera um pouquinho mais estrutural, muito mais sistêmica no nível de governo, né? Então, é citado, por exemplo, uma situação como uma sobretaxação de impostos, de terreno baldios, uma obrigatoriedade, por exemplo, de cercamento de lotes, para que a gente tenha minimização de risco, a saúde e segurança do entorno. Então, é possível, mas é um problema. Certo. Falando agora em impacto ambiental, quando falamos nisso no mercado imobiliário, de que maneira que o setor lida com esse tema? Eu acho que impacto ambiental ele está muito relacionado ao grande tema da construção, que é a construção sustentável, que já vem há algumas décadas. Então, assim, esse é um grande desafio também da gente conseguir fazer
com que esse conceito de construção sustentável entre nos nossos dois ciclos do produto imobiliário. A gente tem um grande ciclo que a gente considera que é o de formatação do produto, do planejar e projetar, e um outro grande ciclo que é o que a gente fala que é o implantar esse produto, que aí sim é a obra em si, né, a produção e a comercialização. Então não adianta a gente pensar em impacto ambiental em atitudes só muito específicas, como a menor geração de resíduos e ruídos no meu canteiro. Claro que isso é extremamente importante, mas é um olhar mais holístico, um olhar que a gente fala que ele é mais amplo, de eu pensar desde um projeto, um planejar, então pensar num projeto que tenha menor problema de geração de uma melhor gestão de água, de energia, eficiência energética, conforto térmico, acústico, lumínio, materiais ecológicos. Então, assim, a gente tem um pensar muito mais amplo, né, do que só aquele específico item, né? Eu acho que a gente tem tido várias ações, principalmente na área acadêmica. A grande parte das pesquisas acadêmicas tem acontecido com esse viés, de atuar ou em projeto, ou em planejamento, ou na obra propriamente dita, ou na área de manutenção e desempenho, sempre pensando nessa questão da minimização do impacto. Certo. Essa questão do impacto ambiental também se relaciona com o fato de um edifício que gera um fluxo muito grande de pessoas em uma determinada região? Com certeza. Na verdade, o impacto ambiental ele está relacionado a tudo. Por isso que a gente tem pesquisas que vão desde a área da questão urbanística, transporte e a construção propriamente dita. Então, eu tenho desde geração de material particulado, geração de resíduos perturbando os meus vizinhos, enfim, a construção é complexo, né, essa questão do impacto. Certo. Professora, e de que maneira a UFG lida com a relação, por exemplo, entre formar mão de obra qualificada para o mercado imobiliário, que provavelmente é uma demanda, inclusive, dos próprios alunos, né, e desenvolver pesquisas que, de fato, contribuam com a sociedade como um todo, sem necessariamente apenas atender às demandas das empresas privadas? A construção civil, classicamente, tradicionalmente, a gente sempre teve uma interação muito positiva com o mercado. Então, nós, por exemplo, na Escola de Engenharia, as nossas pesquisas são fortemente interligadas na área da construção, o Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção, a Comunidade da Construção. A gente tem várias empresas, construtoras, incorporadoras, projetistas que trabalham e demandam essas pesquisas conosco. Isso é visto sempre de uma maneira muito positiva. Isso é um grande equilíbrio que a gente conseguiu alcançar ao longo de vários anos, porque a gente consegue instrumentalizar esse aluno com uma pesquisa fortemente aplicada, então ele consegue enxergar na prática o que é o impacto daquilo que ele está pesquisando, ele se instrumentaliza para ser um profissional antenado, né, com instrumentos modernos, e a gente consegue estar na fronteira do conhecimento. Então isso é muito positivo, porque a gente sempre vai priorizar uma pesquisa com qualidade, né? A busca dessa excelência científica é algo que sempre nos preocupa, né? Até como instituição UFG. Então isso é visto como positivo. É isso para mim que eu chamo de fronteira do conhecimento. Okay. Professora Maria Carolina, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga na UFG. Obrigada a vocês. Bom, o Se Liga vai agora para o seu último intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Fique com a gente. Você vai conhecer agora o CGF, o Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG. O órgão tem como objetivo planejar e gerir o espaço físico da universidade, como atividades de construção de prédio, manutenção, conservação, limpeza, segurança e muito mais. Confira! Bom, meu nome é Marco Antônio de Oliveira, eu sou arquiteto, diretor do Centro de Gestão do Espaço Físico. Bom, o CGF ele surgiu da integração de dois órgãos. Em 1998 existia tanto a prefeitura universitária, que cuidava especificamente da manutenção dos edifícios e também das áreas verdes, e existia também o escritório técnico administrativo, que é o órgão que cuidava desse planejamento dos projetos, das construções novas, né? Nós cuidamos da manutenção predial, que é a manutenção das instalações hidrossanitárias, elétricas, né? E intervenções gerais. Fazemos ainda a manutenção das áreas verdes, dos parques e jardins, né, que são as áreas externas. Nós somos responsáveis ainda pela limpeza, pela conservação dos espaços físicos, dos edifícios. Somos responsáveis pela segurança de toda a instituição, né, tanto da parte dos edifícios internos,
quanto da parte externa. Existem várias formas de atendimento da comunidade. O primeiro atendimento que nós fazemos é a administração superior da universidade, no que se refere às diversas demandas, né, oriundas de recursos, seja recursos orçamentários da própria universidade, recursos de convênios de instituições de fomento à pesquisa e também os recursos dos próprios orçamentos das unidades de ensino. Então, através do memorando, a unidade encaminha a sua demanda. E tem outros tipos de serviços que são demandados através de ordem de serviços feito no portal da própria universidade. São serviços de manutenção e serviços pequenos de uma forma geral, né? O SEGEF é um órgão estratégico, né? Sem ele, dificilmente nós teríamos como funcionamento perfeito das instalações. Então, não só no relacionamento à segurança, à manutenção diária do espaço físico, né? E também pelo próprio crescimento. A Universidade Federal de Goiás cresceu de 2007 a 2013, ela praticamente dobrou de tamanho. Então, todo esse trabalho foi feito de construção através deste órgão, que ele tem assim, cada vez mais vai crescendo em atribuições dentro da instituição. Você vai assistir agora mais um relato de história de vida que passa pela UFG, uma universidade feita por pessoas. Meu nome é Rafaela Guimarães, eu tenho 22 anos e eu sou graduada em Design de Moda pela UFG. Eu entrei na UFG em 2012, saí praticamente do terceiro ano com a base que eu tinha do próprio colégio. Eu estudei em colégio estadual, o meu ensino médio, e eu fiz a prova da UFG e não consegui passar de primeira chamada, mas eu consegui na segunda. Pelo fato de eu sempre ter gostado muito da área de moda, todos os vestibulares que eu fiz foram para moda. Desde criança eu sempre fui incentivada a participar de aulas de pintura, de desenho, escultura. Então eu tinha esse incentivo a participar de coisas no meio artístico. E a minha avó também é costureira, e como parte da minha vida eu fui criada praticamente por ela também, porque meus pais sempre trabalharam muito e eu ficava muito na casa dela. Eu tinha esse contato constante com moda, com as revistas, com os clientes que iam na casa dela, com os tecidos. E, de certa forma, isso foi me cativando de tal forma que, quando foi para eu decidir que curso eu gostaria de fazer, eu não tive dúvida quanto a isso. Então, eu sempre quis fazer design de moda. Então, a graduação para mim foi crescer, tanto profissionalmente, porque a gente vai aprendendo não só com as pessoas do nosso curso, mas com o contato que a gente tem com outras pessoas dentro da faculdade. Foi encontrar muitos amigos, tanto colegas de sala, quanto os próprios professores também, que sempre foram muito abertos com a gente dentro do curso, sempre foram bastante parceiros nisso. Foi também amadurecer no sentido de você ver a vida de um jeito diferente, porque na faculdade você tem contato constante com pessoas de diferentes realidades, e isso foi um crescimento muito importante para mim também. Além de perceber que realmente eu estava no curso certo, que período após período eu tinha mais certeza que eu queria fazer design de moda. O Se Liga na UFG de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acessar o site da TV UFG e continuar ligado na gente. No nosso site você assiste a todos os nossos episódios, tem acesso a outros programas, as nossas redes sociais, material exclusivo e muito mais. Aproveite também para deixar o seu recado pra gente. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!